Yo, Zaunitas! Geralmente eu tiro o final de semana pra descansar e hoje eu não ia fazer vídeo. Porém, saiu uma notícia que eu tive que sair do meu recanto pra vir trazer pra vocês. Se gostei é muito importante, deixei ele no começo do vídeo e vamos dar uma olhada no Twitter. Antes de mais nada, né, eu já sei, tá branco, vou tirar aqui, vou colocar escuro. Pronto, é que eu uso Twitter branco mesmo, pode me cancelar. O João de Senzi, o advogado do Thiago Santinelli, quem não viu a trilha do Thiago Santinelli com o Metaforando, foi tipo a trilha do mês passado, o Metaforando basicamente processou o Thiago Santinelli e pediu pra tirar os vídeos dele do ar, porque ele zoava o Metaforando basicamente, né? E conseguiu tirar os vídeos do ar a princípio, só que essas decisões foram derrubadas, e o Senzi, né, agora tá cuidando desse caso, né? E ele falou o seguinte, caso do Metaforando, a ciência e a liberdade de expressão triunfaram. Como advogado do Santinelli, aí ele coloca aqui o Thiago Santinelli, e a pedido dele, estamos elucidando que ingressamos com recurso diante a decisão do primeiro grau que determinou a retirada dos vídeos. O desembargador relator acolheu as argumentações referentes à condição da pessoa pública e suspendeu a decisão de primeira instância. Nesse momento, os vídeos foram reativados e aqui tem a postagem, coisa do tipo, né? Aqui são os vídeos, né? Vamos dar uma olhada aqui pra ver como eles estão. Tá vendo? Ó, os reacts dele estão todos de volta. Olha aí que maravilha, hein, clã? São vídeos que pegaram muita visualização, são vídeos que deram muito alcance pro Thiago. Inclusive, eu vou até entrar no Social Blade aqui rapidamente pra gente dar uma olhada aqui em como tá o Social Blade dele. Thiago Santinelli, é com dois L's? Deixa eu ver como que é o canal dele. Santinelli com um L só. Santinelli. Será que vai aparecer? Oh boy, aqui apareceu pra gente. Nessa última treta ó, do Thiago Santinelli, olha só que coisa, hein? Pra você ver como o Metaforando, né, fez uma coisa que deu merda pra caramba pro lado dele, ó. O Thiago Santinelli teve um salto gigantesco, ó. Ele pegou 3 milhões de visualizações. Nossa senhora, é muita coisa. Em um dia só ele pegou 3 milhões de visualizações. É um absurdo. Olha como tá o gráfico do Thiago Santinelli. Depois que ele foi cancelado pelo Metaforando, ele ganhou mais de 100 mil inscritos, ó. Ele ganhou muita visualização. Ele cresceu bastante, basicamente. Essa é a resposta. Ele cresceu bastante. Já o Metaforando, ele perdeu inscritos. E em questão de visualização, perdeu 40 mil inscritos. Caraca, mano, perdeu 40 mil inscritos nessa treta. E em questão de visualização, ele continua ali, ó, numa taxa normal. Então não mudou muita coisa as visualizações do Metaforando ao longo do tempo. Só perdeu 40 mil inscritos, enquanto o Thiago Santinelli ganhou 100 mil inscritos. Isso, mano, foi tipo, acho que foi um dos maiores erros que alguém já cometeu na internet. Foi esse processo que ele meteu no cara, sabe por quê? Primeiro, tipo, o Metaforando ele utiliza-se de conteúdo dos terceiros para fazer vídeo, então ele deveria ter um pouco de noção de que ele não deveria fazer um processo, sendo que ele estivesse na reta de tomar um processo de outras pessoas, que inclusive pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que pessoas antigas que viram o Metaforando fazer vídeo sobre elas, coisas tipo, processem ele vai se ferrar se isso acontecer, porque não é só uma pessoa, são várias pessoas, poderia rolar uma ação de grupo, né, contra ele. E a questão é que é o seguinte, tipo, além de ficar à mercê disso, ele não ganhou nada, ele perdeu um monte de inscrito, ele perdeu um monte de visualização e o principal de tudo, ele perdeu credibilidade, ele perdeu muita credibilidade na internet por causa dessa decisão de processo. E no final das contas, o processo nem foi pra frente, o processo deu ruim. Eu imagino que ainda vai continuar, né? Ele vai tentar de novo, mas mesmo assim, por todos os danos que foram causados à imagem dele, e ainda por cima pelo fato do Sense ter conseguido reverter a decisão e colocar os vídeos do Santinelli de volta no ar, você vê como o Metaforando, né, tipo, se ferrou. Mano, tipo, sei lá, de todas as pessoas que já se ferraram na internet, assim, de decisão ruim, o Metaforando foi a pior de todas, eu acho. Porque como, não é que nem, por exemplo, alguém que fez um vídeo e ficou queimado na internet, alguém que tomou alguma decisão ruim, alguém que fez alguma coisa ruim. Ele literalmente perdeu em todos os casos. Ele literalmente pensou em ganhar alguma coisa, mas ele acabou perdendo tudo. Ele pensou, vou tirar esse vídeo do ar pelo menos, porque aí não queima tanto a minha imagem. Mas isso se espalhou pra internet toda, todo mundo, pessoas que nem conheciam o Metaforando agora sabem sobre esse vídeo, pessoas que nunca quiseram ver o conteúdo dele sabem dele, e isso também ferra um pouco o próximo conteúdo que ele vai produzir. Porque como eu disse, o Metaforando ele depende do quê? Ele depende de fazer os vídeos dele analisando as pessoas falando sobre coisas e tal, pra pegar e postar no canal dele. E isso é utilizar conteúdo de terceiros, da mesma maneira que ele tá processando, né, o Thiago Santinelli. E se eu não me engano, ele pediu um valor absurdo, 100 mil reais, alguma coisa assim, não foi? E cara, obviamente, essa situação toda se reverteu contra ele e no final ele acabou saindo perdendo tudo e entregando para as outras pessoas, que no caso ele estava processando, basicamente a faca e o queijo na mão.
Porque agora o Thiago Santinelli tá em alta no YouTube, tá todo mundo vendo os vídeos dele, todo mundo conhecendo o trabalho dele, enquanto o Metaforando tá naquela queda, né? Mas é aquilo, tipo, o Metaforando já tá com a vida feita também. Vamos ser sinceros, ele não precisa se preocupar com isso, não faz diferença pra ele. E aí também é mais um agravante, né, de fazer esse processo. Se já não faz diferença, por que processar em primeiro lugar, sabe? Se não faz diferença. Eu acho que o certo seria o quê? Viu as pessoas criticando? Faz um vídeo contrapondo aquilo, porque é assim que a gente produz conteúdo, né? E aí vai ter pessoas que vão ficar do seu lado e vai ter pessoas que vão ficar contra você. No caso do Metaforando, eu imagino que, eu não sei a questão da direita e tal, mas eu vi que canais de direita vieram a público para defender ele. Só que mesmo esses canais de direita que vêm a público para defender o Metaforando, eles meio que são hipócritas, porque eles vêm falar que o Metaforando tá fazendo isso, não sei o que, e que ele tá certo, sendo que eles sofrem esse tipo de censura e eles reclamam quando, por exemplo, a esquerda faz esse tipo de censura. Mas quando é alguém que é, eu não sei se ele é de direita para falar para vocês, mas a questão é que quando é alguém que é mais próximo do pensamento deles, aí eles vão e falam, não, tem que tirar mesmo, sei o que, olha só, destruindo a carreira do cara, coisa do tipo, sendo que eles fazem isso o tempo todo, entendeu? E eles reclamam quando alguém vai e censura eles de certo ponto. Então eu acho que, tipo, ferrou com todo mundo, basicamente. Não tem. Esse é um caso, assim, que, tipo, não existe nenhum lugar onde você consiga olhar pro Metaforando e falar, ele está certo nisso. Não existe nenhuma posição que você possa defender ele, nem que minimamente, para falar que, não, veja bem, o cara ali, ele vacilou fazendo react, coisa do tipo. Não existe. E no final das contas, isso acabou só ferrando com ele, né? Porque fez com que ele perdesse visualização, ele perdesse inscrito, ele perdesse contratos que ele poderia ter, ele perdesse credibilidade na internet, como ele vende coisas e tal, na internet ele precisa dessa credibilidade, é muito importante, e eu não sei qual vai ser o próximo passo da carreira do Metaforando. Eu não acho que a carreira dele possa acabar agora, porque eu acho que ele é grande demais pra gente ver uma queda tão brusca assim, entendeu? Tipo, mesmo outra pessoa que foi cancelada também no mesmo mês que o Metaforando foi o Cartoonizando. O Cartoonizando foi cancelado e eu imagino que o peso do cancelamento dos dois, tipo assim, o do Metaforando tem potencial para ser muito maior, mas ele respondeu de uma maneira mais sólida e ele conseguiu adiantar. Mas mesmo assim, os dois cancelados, eles vão continuar trabalhando, eles vão continuar produzindo e eles podem continuar tranquilamente na internet, porque eu acho que vai ter pessoas ainda para consumir esse conteúdo e desde que ele seja posto, né, no caso do Metaforando, como conteúdo de entretenimento em primeiro lugar. Então esses foram os maiores cancelamentos que aconteceram no mês de fevereiro, né? Muitas pessoas comentaram sobre isso, principalmente o caso do Metaforando. E agora a gente vê finalmente, né, um dos desfechos desse caso que já tá bem avançado, né? Já vai fazer mais ou menos um mês que aconteceu, né? Olha, sinceramente, eu acho que a gente precisa melhorar as nossas leis em relação ao direito autoral para não acontecer esse tipo de coisa. Porque essa questão do direito autoral é muito tryhard e, como eu disse, a gente não fica claro para quem tá usando e não fica claro para quem tá querendo processar, entendeu? Então, tipo, não fica claro pro Thiago até o limite que ele pode fazer e não fica claro pro Metaforando quanto que ele pode cobrar em relação a isso. Se é só colocar um vídeo, que nem aconteceu com o Ricardo Rente também, que tentou aqui mais de 5 vezes dar strike no meu canal por causa de um vídeo que eu fiz falando sobre ele, entendeu? Aí o YouTube veio intercedeu ao meu favor, né? O próprio YouTube intercedeu e falou, não, eu não posso dar um strike nele porque ele tá sobre fair use, não sei o que. Por mais que não exista fair use no Brasil, existem exceções a essa regra no Brasil que podem fazer com que você possa utilizar a imagem de outra pessoa. Como é o caso do Metaforando, né? Que pode utilizar-se da imagem das pessoas em certos casos, tipo, mas a questão é que ele bate martelo às vezes, né, para cancelamentos, e esse é o problema, né, porque as pessoas veem o vídeo dele e se embasam naquilo para pegar e falar que a pessoa que tá falando alguma coisa é certa ou errada, entendeu? E isso acaba gerando treta pro lado daquela pessoa. Mas a questão, no caso aqui do direito autoral, é que assim, tipo, precisamos ter uma noção do que a gente pode fazer e do que a gente não pode fazer, porque senão gera essa questão de interpretação, que foi, nesse caso, interpretado originalmente como um abuso, mas aí depois foi revertido, porque o abuso, na verdade, estava justamente no cara que estava processando em primeiro lugar. E aí, no final das contas, deu ruim pra ele, né? Bom, enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo e a gente se vê depois.